Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Carla Costa e no vídeo de hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre a entrevista que o Felipe Neto deu ao Roda Viva. Vocês devem estar achando que é um pouco tarde para discutir sobre essa entrevista, já que passou o hype, mas eu acho que tem algumas coisas que foram ditas ali que merecem um olhar mais atento. E aí eu acho que eu tô vindo aqui para levantar esse debate com vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Inicialmente, eu queria assim, esclarecer que eu tô vindo aqui para debater aquela entrevista, não especificamente pela pessoa ou para aproveitar, né, a fama da pessoa. Inclusive, demorei bastante para gravar esse vídeo. As tarefas são inúmeras, elas se acumulam e aí às vezes eu não consigo ter a recorrência dos meus companheiros aqui no canal. Então eu tô vindo aqui porque eu acho que tem alguns aspectos muito delicados e que a gente precisa conversar sobre eles. Antes de mais nada, também eu queria indicar para vocês um texto da Joana das Flores Duarte e ele foi publicado no Esquerda Online. Vou deixar o link para vocês, né, para vocês darem uma olhada nesse texto. Acho que é uma posição bem interessante para a gente debater. Bom, primeiro ponto, né, que eu queria discutir aqui com vocês é o debate começa a partir de um manifesto que o Felipe Neto fez na internet, que convocava os influenciadores, os produtores de conteúdo na internet, a se posicionar contra o governo fascista. Porque quem não se posicionava contra o governo era cúmplice dele. E aí, esse chamado repercutiu bastante e fez sim com que muitos influenciadores passassem a falar e se posicionar, né, e se autoproclamar antifascistas. É claro que tem uma importância esse posicionamento e aí a gente precisa entender a categoria da contradição, né? Não é porque algo não está, vamos dizer assim, no todo é verdadeiro que algumas partes não sejam. Então, desse ponto de vista, a gente tem que concordar que foi um chamado importante que levou muita gente aí a tomar finalmente uma posição. Há muita gente na internet, muitas blogueiras e blogueiros de todas as naturezas que sequer tocam em qualquer assunto político e se dizem, inclusive, apolíticos para evitar perder qualquer número de seguidores. Isso a gente precisa repensar quem a gente segue, quem a gente valoriza na internet, né? Mas vamos lá. Primeiramente, ele vai fazer uma meia-culpa, né? E vai dizer que ele errou muito no passado e que ele hoje não é um adorador de um projeto petista. Ele vai reconhecer que houve um golpe em 2016 contra a presidenta democraticamente eleita Dilma Rousseff, né? E vai dizer que os influenciadores e comunicadores precisam assumir uma posição na luta contra a opressão, contra o fascismo. Tomar, então, para si a responsabilidade por influenciar pessoas. E aí a meia-culpa que ele faz é dizer que quando jovem, né, você acha que sabe tudo e porque você acha que sabe tudo, você fala o que você quer, você defende as suas ideias e só vai vir uma compreensão da natureza daquilo que você fez quando você amadurece e quando você aprende a se tornar mais humanizado, né? Você desenvolve uma certa humanização. E aí ele entende que as ideias dele tiveram muita repercussão porque o público é carente, carente de cultura, carente de opinião e se ancorava nas opiniões dele, né, para sanar essa carência. Veja só, aqui tem alguns aspectos interessantes para a gente discutir no que diz respeito à ideia da maturidade, né, e dessa relação com a internet e da responsabilidade. A gente sabe que realmente, quando a gente amadurece, a gente tem as ideias mais claras, a gente compreende melhor a realidade. Mas isso não nos exime da responsabilidade pelas ideias que a gente veicula serem
opressoras, homofóbicas, racistas, né? E a formação que a gente recebe, e aí, para justificar essas ideias defendidas quando ele era jovem, ele afirma que a formação, como ele chama, só um minuto, a formação reacionária que ele recebeu por ser um jovem privilegiado, né, assim, a forma como ele cresceu e a forma como ele foi educado no interior desses privilégios. Então, ele justifica essas ideias a partir dessa formação. Há que a gente entender que não é possível que a gente veicule ideias racistas, homofóbicas e não saiba que essas ideias são racistas e homofóbicas. E aí é o que eu quero divergir aqui do que ele está afirmando, é sobre o caráter da opinião, né? Opinião é a gente achar se preto é uma cor bonita ou não, né? A cor preta, se a cor branca é bonita ou não. Agora, você achar que uma pessoa negra vale menos que uma pessoa branca, ou que uma pessoa que tem relações homoafetivas vale menos que uma pessoa heterossexual, isso não é opinião, isso é preconceito. Então, assim, não justifica a sua falta de amadurecimento, você veicular esse tipo de ideias, né? Existe uma responsabilidade, sim, por mais jovem que você seja, em você veicular esse tipo de opinião, principalmente se você está na internet e se você alcança um número muito grande de pessoas. É claro que é uma justificação de uma pessoa hoje muito, muito mais, segundo ele, madura, né, justificando ideias anteriores, mas foram essas ideias que se alinharam com um público semelhante a ele e que o fez hoje ser aí um rapaz milionário, né? Então, existe aí um resultado dessas ideias veiculadas, né? Responsabilidade, ela tem idade. Sim, a gente tem que aprender a ter responsabilidade com as ideias que a gente veicula, mesmo que a gente seja muito jovem. E se você é menor de idade, então há um peso muito grande nos seus responsáveis por aquilo que você faz na internet, né? Não é possível que os pais de um indivíduo que está na internet veiculando ideias homofóbicas achem aquilo normal, né? Não dá para concordar com essa ideia, nem eximir a responsabilidade a partir disso. Eu acho que, de certa forma, ele não se exime da responsabilidade por fazer meia-culpa, mas essa meia-culpa não apaga os possíveis danos que ele causou a muitas pessoas que o viram na internet, né? O outro aspecto que eu queria destacar é sobre um discurso, e aí ele aparece várias vezes, sobre o debate ser plural, sobre a gente aprender a divergir sem agredir, a ideia de que a discussão sobre o antifascismo não é política, é apenas sobre liberdade, né? Que não é uma questão de lado, porque na verdade o que a gente está combatendo é a ameaça ao fascismo e que é preciso a oposição conseguir se unir contra o fascismo e aprender a superar as divergências. Essa ideia é uma ideia que constitui o que a gente chama de frente ampla. E a frente ampla, que hoje está muito difundida no país, tem aí essa, né, justificativa de que vale união com todo mundo para derrubar Bolsonaro, para derrotar o fascismo. E se essa frente, ela se soma com quem retira direito dos trabalhadores, com quem aprova reformas que retiram direito dos trabalhadores, né, com quem é inimigo dos trabalhadores, não há problema, porque o objetivo é derrotar o fascismo. Só que esses setores, eles não querem exatamente derrubar Bolsonaro ou não são exatamente contra o projeto do Bolsonaro. Na verdade, há uma divergência com a forma como ele coloca em prática os projetos,
mas o projeto da direita é estar no lugar Bolsonaro, mantendo o projeto econômico dele. Então, não é um aliado para a classe trabalhadora, mas quer que a classe trabalhadora e a esquerda radical se alie com eles para eles se tornarem, então, a alternativa, substituir o Bolsonaro e manter o projeto. A gente tem que ter cuidado com esse discurso, porque ele parece o discurso da amizade, da compreensão, né, da sabedoria. A gente precisa aprender a ver os dois lados, a gente precisa somar, a gente precisa ser plural. Só que todo esse discurso é travestido de uma posição de classe, que é uma posição da classe dominante, não da classe trabalhadora. Porque se você for falar, né, que os meios de produção que estão com a classe dominante precisam estar com a classe trabalhadora, que quem produz a riqueza é a classe trabalhadora, então a riqueza a riqueza pertence a ela. Se a gente for falar, né, de reforma agrária, por exemplo, se a gente for falar de justiça social, se a gente for falar de fim da violência, fim das comunidades, das favelas, saneamento básico para todo mundo, direito trabalhista, emprego, são pautas às quais eles não vão se aliar, porque são pautas que põem em risco a manutenção não só do poder, né, mas a manutenção do capital nas suas mãos. E isso essas que são pautas caras, importantes para a classe trabalhadora, nós não podemos abrir mão em nome de um discurso plural, em nome de uma falsa aliança para derrotar Bolsonaro, né? Muitos desses influenciadores e de artistas da Rede Globo têm se colocado em nome de algumas pautas, né, que são muito caras para a esquerda ou para o movimento dos trabalhadores. Por exemplo, o antirracismo, a luta contra a opressão das mulheres, o feminismo, né, a luta anti-LGBT-fóbica. Né? E quando eles se colocam em relação a essas lutas e a gente critica, a nossa crítica é porque há até onde eles vão. Então, até onde eles vão para defender o antirracismo? Será que esses atores globais, inclusive os que são negros, que falam de antirracismo, são capazes de apoiar uma greve das domésticas? São capazes de apoiar, né, uma melhoria salarial? Será que eles são capazes? Será que eles apoiaram a PEC das domésticas, que inclusive não é suficiente para garantir o direito das domésticas, porque um pouco mais de 20% delas hoje têm a carteira assinada e recebem esses direitos? Então, algumas pautas, elas são possíveis e são assimiladas ao discurso da classe dominante, porque elas são mais fáceis de gerenciar pela elite, pela burguesia, pela classe dominante. E aí é como dizer assim, a gente vai dar isso daqui porque a gente não pode ir além disso. E a gente não pode aceitar, né? A gente não pode aceitar esse acordo, porque esse acordo vai pesar nas nossas costas, pesa nas costas da classe trabalhadora. Então a gente tem um monte de artista na Globo chorando a morte das crianças, dos meninos e das meninas, dos jovens pretos da periferia, mas os jovens pretos da periferia continuam morrendo se as estruturas sociais não mudarem. O que a gente precisa mudar são essas estruturas. Então esse discurso do Felipe Neto, ele é perigoso, né? Ele não é só limitado, ele é perigoso, porque ele impede o entendimento da consciência da classe trabalhadora, de quem ela é e de quem são os seus aliados. A gente não pode louvar esses discursos, não é porque a gente é chato, porque a gente não sabe somar nas lutas e ter visão plural e respeitar a opinião do outro, não é por isso. É porque se somar essas lutas limitadas, né, se somar essas pessoas, na verdade, dar oportunidade para que o projeto delas continue se perpetuando.
Agora, para não dizer que eu só falei mal da entrevista do rapaz, eu acho que há aí na fala dele alguns elementos que a gente precisa pegar como insights e aplicar a nossa forma de fazer comunicação. Uma das coisas que ele afirma é justamente essa: a gente ainda não se apropriou desses espaços, né, da internet, da nova forma de comunicação, e também não se apropriou dessa linguagem. E a gente precisa fazer isso. Eu acho assim que a quarentena exigiu da esquerda esse movimento para a internet. E se algumas organizações, alguns partidos ainda resistiam a vir comunicar nesse espaço, hoje elas estão fazendo por necessidade e aprendendo a fazer isso. A gente demora, mas a gente aprende. Então a gente precisa sim, isso é verdade, a gente precisa aprender a se comunicar e a comunicar as nossas ideias de uma maneira mais acessível, principalmente para aqueles a quem a gente tem interesse de comunicar. Outro aspecto positivo da entrevista é quando o Felipe Neto afirma que as informações precisam estar acessíveis a todos. E aí ele faz uma crítica, inclusive, a algumas plataformas de jornais, né, que fazem um bloqueio, né, que chama paywall, que é você vai acessar uma notícia e ela é paga e você não consegue acessar. E aí é importante a gente dizer que isso ocorre porque até a informação é mercadoria no sistema capitalista e não há interesse de que a informação chegue à classe trabalhadora. Então, por mais que esse discurso, né, vamos democratizar a informação, vamos apoiar a mídia e tudo, há um tipo de mídia, um tipo de informação que é aquela que a classe dominante quer que chegue para a classe trabalhadora. Então, é a Globo, é a Record, é o SBT, que são as mídias aí mais acessíveis por meio da televisão ainda. E, obviamente, nas redes sociais, as fake news, por conta, né, do seu caráter rápido de assimilação, as redes sociais são esse veículo de comunicação. Por isso que disputar esse espaço na internet é hoje uma tarefa da esquerda para disputar os espaços de comunicação. O último aspecto que eu queria destacar é sobre uma argumentação que tem sido recorrente na internet, principalmente desses influenciadores, é o uso do termo polarização e de como a polarização é ruim. É ruim porque, como eu disse no começo, não soma para derrubar Bolsonaro. Mas a polarização, ela é fundamental para a gente, é para distinguir o nosso projeto social de transformação social, de luta pelo direito dos trabalhadores do projeto social da direita. Então a polarização, ela precisa ser reafirmada. Nós somos diferentes, nós não somos só diferentes, nós somos opostos. O nosso projeto é de liberdade verdadeira, é de igualdade substantiva para a classe trabalhadora, porque ela tudo produz, então a ela tudo pertence. Se a gente não polariza com a direita, o que fica parecendo é que o projeto é aí, né, semelhante e tanto faz um ou outro. E foi justamente esse discurso que abriu aí as possibilidades da eleição de quem hoje está sentado na cadeira da presidência da República. Enfim, acredito eu que Felipe Neto, então, é um típico influenciador digital que fala de um ponto de vista de classe, né? Que não é a nossa classe. E que, portanto, as ideias que ele apresenta são ideias que se coadunam com o tipo de sociedade que ele quer manter. É a capitalista. Um pouco melhor, um pouco mais democrática, mas ainda assim capitalista, onde ele possa manter a fortuna dele. Se melhorar aí a vida para a classe trabalhadora um pouquinho, ok. Porque aí ele faz algumas doações, né? Ele faz uma luta e essa luta substitui toda uma transformação social profunda. A gente precisa superar, a gente precisa ser uma alternativa diferente do que o que tem sido apresentado pela direita e por essas pessoas que não se posicionam, não se dizem nem direita nem esquerda, mas que se posicionam num determinado lugar na luta de classes. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Talvez algumas polêmicas surjam aí, mas geralmente eu apareço aqui para fazer isso mesmo.
E aí, se vocês tiverem, então, qualquer convergência, divergência ou perguntas, deixem aí para mim nos comentários que eu vou tentando acompanhar aí no decorrer do tempo. É isso e até o próximo vídeo.